Graças e paz. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E o nosso propósito hoje é trabalhar os versos 1 até o verso 6. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Lembre-se que nós estamos na segunda sessão do nosso estudo. O apóstolo Paulo divide esta carta belíssima em duas partes. A primeira parte, uma parte doutrinária. Ele então defende o seu apostolado, ele defende o evangelho. Ao defender o evangelho, ele defende a centralidade do evangelho, a base do evangelho, que é o próprio ministério de Cristo, e defende também a temática central desta carta, que é a justificação pela fé. Por que ele precisa defender o evangelho e principalmente a justificação pela fé? Porque os judaizantes estavam atacando as igrejas da Galácia, dizendo que Cristo não era suficiente para a salvação dos gentios. Era Cristo e algo mais. Cristo e as leis. Cristo e a circuncisão. Cristo e guardar o sábado. Então o apóstolo Paulo precisa defender o evangelho da graça. Então ele usa os 4 capítulos iniciais desta carta para fazer esta defesa da fé. Essa parte é doutrinária. E agora, a partir do verso 1 do capítulo 5 até o capítulo 6, os 2 últimos versos, ele vai falar sobre a prática. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu compreendo teologicamente, doutrinariamente, eu preciso aplicar na minha vida, no dia a dia. Porque se nós não aplicarmos aquilo que aprendemos nas Escrituras Sagradas para o dia a dia, seremos como aqueles que Paulo estava combatendo, seremos legalistas. Estaremos falando, mas não vivendo aquilo que nós venhamos a falar. Agora, os versos iniciais, Paulo faz uma introdução, Paulo faz um fechamento daquilo que ele ensinou até agora e dando um pulo, avançando na prática diária daquela igreja. E ele começa, verso 1, dizendo a verdade que enaltece toda esta carta. Você vai lembrar que os judaizantes queriam aprisionar, prender aquelas pessoas que não eram judeus na doutrina, no pensamento dos judaizantes, ou do judaísmo. E aí o apóstolo Paulo já começa detonando, começa de forma assertiva. O verso 1 ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Primeira coisa é a força desta palavra inicial de Paulo, para a liberdade. Então, o que Paulo disse é o seguinte: tudo quanto eu já afirmei até aqui, tudo quanto Jesus fez, a sua morte, o sepulcro, a ressurreição, foi para que houvesse a liberdade. Para a liberdade foi que nós fomos, de fato, libertos. Quando Paulo começa a falar sobre liberdade, nós vamos pensar do outro lado. Por quê? Para que haja a liberdade, para que Paulo diga que a ação de Cristo foi para que nós fôssemos libertos, e é isso que ele diz, e entendam que quando Paulo começa a sua fala, ele usa o pronome, ele diz nós. Nós, ele se inclui. Paulo gosta de lembrar quem ele é. Assim como aqueles gentios um dia foram escravos da idolatria, escravos dos falsos deuses, escravos das suas atitudes pecaminosas, as suas atitudes que desagradavam a Deus, assim como eles foram escravos, Paulo se coloca como escravo também, porque ele foi escravo da lei, ele foi escravo
dos seus próprios pensamentos, os pensamentos de que ele, pela sua própria justiça, pelas suas obras de misericórdia, de zelo, ele poderia alcançar a salvação. Paulo aqui coloca de forma clara que tanto os judeus quanto os gentios, e aí ele se representa como um judeu que foi liberto, quanto os gentios precisaram ser libertos. Libertos de quê? Essa é a grande questão desse texto. Nós fomos libertos. Libertos de quê? Quando olhamos para a Escritura, e a Escritura fala sobre, principalmente o Novo Testamento, sobre liberdade, a Escritura está falando de liberdade em Cristo. Porque de fato e de verdade, somente Jesus pode dar a liberdade. E nós nos lembramos, certa vez Jesus estava em um embate. E esse embate era exatamente com aqueles judeus do templo, aqueles líderes religiosos, os seus discípulos estavam próximos, e ali Jesus estava afirmando a eles que ele mesmo, ele era o caminho, a verdade e a vida. João, lá no capítulo 8, mostra esse discurso, esse momento em que Jesus está debatendo com os judeus, com a liderança judaica. No capítulo 8 de João, verso 30, ele começa dizendo: dito essas coisas, muitos creram nele. João, ele vai dizer que após Jesus pregar, Jesus dizer quem ele era, que ele era o libertador, muitos daqueles que ali estavam vieram a crer nele. Mas o verso 31 do capítulo 8 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, aqueles que haviam acreditado na sua palavra, ele continua a falar e diz: se vocês permanecerem na minha palavra. Então, aqueles que já tinham ouvido a voz de Cristo, naquele momento se rendido à sua palavra, eles são advertidos. Qual é a advertência do Senhor Jesus? Se vocês permanecerem, é preciso, depois de ouvir a palavra, depois de ouvir sobre a liberdade cristã, depois de ouvir sobre o Cristo que traz a vida, é preciso permanecer na sua palavra. E aí, então, ele conclui o verso 31 dizendo: sois verdadeiramente meus discípulos, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês viverem sob a minha palavra. E aí, então, ele diz que os seus discípulos, esses discípulos, verso 32, conhecerão a verdade. E a verdade, e somente esta verdade, os libertaria. Conhecer a Cristo, conhecer a sua proposta, conhecer a sua palavra, o que ele veio fazer, é aquilo que nos traz ou trazia aos seus ouvintes a verdadeira libertação ou a verdadeira liberdade. E diante dessa palavra de Jesus, aí entra no embate, entra aqueles que ouviram, mas não queriam receber a palavra. E esses, então, no verso 33, responderam a Jesus: nós somos descendentes de Abraão. Você lembra que nós já conversamos sobre isso? Que os judeus, eles amavam se declarar descendentes de Abraão. Abraão era o que deles? O seu pai na fé. E é por isso justamente que o apóstolo Paulo, ele vai usar Abraão como princípio para normatizar a salvação pela fé. Porque Abraão vem antes da lei, 430 anos antes da lei, lá no Sinai. Abraão foi pela fé salvo, pela fé na palavra do Senhor. Então aqui eles trazem para si a ideia de serem descendentes de Abraão. E eles vão dizer: jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que seremos livres? Primeiro, se você perceber esses judaizantes desses judeus, eles estão mentindo. Concordam? Eles estão mentindo. Porque na história de Israel, algumas e não poucas vezes, eles se tornaram o quê?
escravos de grandes potências. E para ser muito sincero, naquele momento da história, eles eram escravos de quem? Dos romanos, porque os romanos dominavam toda a Judéia, colocaram lá um governador romano, cobravam impostos, isso é um tipo de escravidão. Eles estavam presos. Então esses homens, eles estavam tão cegos, querendo combater Jesus, que eles nem percebem o que estão falando. Mas eles dizem, tá, você diz sobre essa questão da liberdade? Nós somos livres, nós nunca fomos escravos. Aí Jesus, então, lhes diz sobre o que ele estava falando. Explica a eles sobre o que ele estava falando. Ele diz, em verdade vos digo, todo o que comete pecado, o que é? Escravo do pecado. Jesus mostra a eles o seguinte, tá, vocês podem não se achar escravos literalmente falando. Vocês podem dizer que não estão acorrentados, não estão presos. Tudo bem, não há um senhor propriamente dito, vocês não foram marcados por alguém. Até é verdade. Mas o que eu estou falando para vocês, eu estou conversando com vocês, a verdade que eu estou dizendo é espiritual. Porque todo aquele que peca é escravo do pecado. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que Cristo nos libertou. A primeira coisa que nós fomos libertos, a primeira libertação que Jesus faz é do pecado. Nós fomos libertos do pecado. A segunda verdade sobre a libertação, ou o que Cristo veio fazer, de que Cristo veio nos libertar, além de nos libertar do pecado, porque aquele que peca, ele é dominado pelo pecado. E todos nós somos pecadores. E todos eles eram pecadores, então eles eram e se tornaram escravos do pecado. Mas a segunda questão que Paulo fala sobre a libertação, nós fomos libertados da morte. E Paulo ama essa temática. Ele compreende e ensina sobre a temática da depravação total, da morte espiritual, da morte que é consequência do pecado de nossos pais no Éden. O pecado original. Romanos, no capítulo 6, se você quiser acompanhar, você pode abrir as Escrituras. Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre, mais uma vez, essa temática tão relevante, tão importante. No capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 16, depois de defender, e preste atenção que no capítulo 6, o apóstolo Paulo está defendendo uma vida santa. Ele está defendendo que o cristão que estava na capital de Roma, e nós precisamos nos lembrar que a capital de Roma tinha tudo quanto era de desagrado da parte de Deus. Idolatria. Tinha falsos deuses para dar e vender. Os romanos não apenas adotaram os próprios deuses da mitologia romana, mas também os deuses da mitologia grega. Imaginem a grande capital do mundo cheia desta idolatria, cheia de sexualidade, uma sexualidade ruim, cheio de todo tipo de maldade. Era essa a capital romana. E ali havia uma igreja. E aquela igreja que foi alcançada pela graça, aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça, estavam num processo de crescimento espiritual. Porque os gentios que haviam sido convertidos, eles viveram aquelas práticas erradas durante muito tempo. E agora haviam alguns líderes ali na igreja em Roma que estavam tentando dizer para eles, não é tão pesado assim.
Provavelmente ele está dizendo, ó, Paulo havia dito que nós somos salvos pela graça. Então a gente pode viver a nossa vida conforme a gente quer viver. Deus não se importa com o que a gente faz fora da igreja. Talvez seja esse o motivo de Paulo escrever esse ponto da sua carta dizendo, olha, não é isso não. Não é porque a graça te salvou, não é porque você foi alcançado pela graça, sem mérito algum, você deve viver uma vida torta, uma vida como você vivia no passado. Depois de defender uma vida santa, o verso 16 ele diz assim, não sabeis que daqueles a quem vos oferecerdes como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque outrora, mas graças a Deus que porque outrora eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, então, olha, o apóstolo Paulo está lembrando que o pecado, ele é o quê? Como uma grande prisão. Ele diz que nós fomos libertos do pecado. E libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aí ele continua falando sobre a questão da impureza, sobre o viver uma vida diferente daquela que eles viviam antes, uma vida de santidade, de justiça era preciso, o verso 19. No verso 20 ele diz, porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O salário do pecado, qual é? A morte. É sobre isso que Paulo está dizendo. Ou seja, diante das ações deles do passado, de viver presos pelo pecado, o que eles conseguiram alcançar e receber foi a morte, e a gente sabe que ele está falando aqui, a princípio, da morte espiritual. O verso 22, ele conclui dizendo, agora, pois, libertados ou libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí o verso 23, ele conclui dizendo, porque o salário do pecado, o que é? É a morte. O salário do pecado é a morte. Nós fomos libertos do pecado. Porque o pecado, ele conduziu a humanidade à morte. E esta morte, ela tem algumas características. A morte física, que é decorrente da morte espiritual. Quando os nossos pais pecaram no Éden, quando Adão pecou, Paulo diz isso no capítulo anterior, no verso inicial do capítulo 5, ele diz que Adão foi o nosso primeiro pai. E por meio de Adão adentrou o pecado. E o pecado a morte. Mas Cristo, quem ele é? É o segundo Adão. Ele vindo, ele traz a vida. Ele traz a vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Paulo explica bem isso em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo vem, ele nos liberta do pecado e da sua consequência, que é a morte. Qual morte? A morte espiritual. E, por fim, a morte eterna. A danação eterna. Mas há uma terceira libertação. Ele nos liberta também, Jesus nos liberta também do jugo do diabo. Do jugo do acusador. Daquele que se opõe a Deus
e ao se opor a Deus, se opõe a toda a criação de Deus. O príncipe desse mundo, como disse o próprio Senhor Jesus, já está chegando, já estava chegando. E ele está aí. O diabo é um ser real, não é um ser mitológico, não é uma figura que não existe. Ele é real. E ele está lutando o tempo todo, 24 horas, para tentar fazer com que aqueles que são eleitos percam a direção. E aqueles que não são, continuem a viver da mesma forma que se vive. Você vai lembrar que em Efésios, no capítulo 2, depois de dizer que nós fomos libertos do império das trevas, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre como é a vida, como é o caminhar daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Todos andavam na mesma direção. Todos andavam fazendo os mesmos males, praticando as mesmas idolatrias, os mesmos erros, e eram, por natureza, diz Paulo, filhos da ira. E então, o apóstolo Paulo diz que nós fomos libertos destas 3 opressões que giram no mundo sem Cristo. O mundo jaz no maligno. E essa é a realidade do mundo. Não há como fugir e correr dessa realidade. E essa realidade, Marcos, ele vai tratar nos próximos versos. A partir do capítulo 5, ele vai falar sobre esta verdade, que é a verdade de que aquele que nasceu de novo, se é que nasceu de novo, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que vive pela fé, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que é um dom do Espírito Santo, esta pessoa, ela vai viver de fato e de verdade em novidade de vida. A sua vida vai ser uma vida para a glória de Deus. Esta é uma característica que é essencial para aquele que nasceu de novo. Uma vida santa. Uma vida que busca não o seu próprio interesse, mas vive de forma a agradar o seu Senhor. Ao olhar mais uma vez para o texto, nós entendemos que Paulo diz que nós fomos libertos. E nós percebemos, pelos textos que nós lemos, que esta libertação só é possível por meio de Jesus Cristo. É Jesus que nos salva. É Ele que nos redime. É Ele que traz a liberdade. E Paulo, ele é categórico. E ele precisa ser categórico por quê? Porque aqueles judaizantes estavam afirmando que todo o sistema religioso deveria ser cumprido para que eles fossem salvos. Era necessário crer em Jesus, eles não duvidavam disso. Mas crer em Jesus não era suficiente. Aí Paulo escancara e diz, para a liberdade foi que? Cristo. Não a lei, mas Cristo nos libertou. Isso precisa ficar claro. 100% claro nas nossas vidas. Agora, depois de lembrar a eles que tudo que ele falou até agora, todo o princípio teológico, toda a doutrina ensinada por ele, diz respeito a esta liberdade que Cristo deu. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus e agora somos libertos, fomos alforriados, emancipados por Cristo. Ele vai mostrar uma questão importante. Ele vai dizer, agora que vocês foram libertos, vocês precisam permanecer firmes e não submeter de novo ao jugo da escravidão.
Vocês lembram do texto que nós lemos em João 8? A qual Cristo, ele fala que ele veio para trazer a liberdade, ele mesmo libertou? Aquelas pessoas que ali estavam, ouviram a palavra inicial de Jesus, foram impactadas por aquela palavra e então creram na palavra dele. Aí Jesus disse assim, isso não é suficiente. Jesus conhecia o coração deles, né? Conhece o nosso coração. Sabe que às vezes a gente ouve alguma coisa, ouve uma palavra, ouve um louvor, e aí levanta a mão, levanta os braços, chora copiosamente, porque a palavra foi bonita, foi emocionante, disse alguma coisa que mexeu lá no nosso coração. Jesus conhecia o coração daqueles seus ouvintes. E ele sabia que aqueles ouvintes precisavam não apenas fazer uma declaração de fé naquela hora, mas eles precisavam o quê? Progredir nessa declaração de fé. Eles precisavam amadurecer. Antigamente vocês lembram, né? Haviam grandes cruzadas, Billy Graham veio ao Brasil e a gente teve aquelas conversões enormes, milhares de pessoas se convertendo. Há pouco tempo eu e Rosana estivemos numa programação do Instituto do Billy Graham aqui no Brasil. Nós fomos na palestra e o palestrante principal, que é o filho do Billy Graham, falou sobre exatamente esse problema. Muitas pessoas no mundo inteiro se converteram, ou pelo menos disseram ter aceitado Jesus como Salvador naquelas cruzadas. Mas foi percebido que muito daquele fruto não vingou. Aquelas pessoas, a grande maioria daquelas pessoas que foram impactadas porque ele era um grande expositor da palavra, um grande pregador, aquelas pessoas não procuraram uma igreja como ele tinha dito para procurar. Porque dizia isso sempre, no final das mensagens, dizia, procure uma igreja próxima a você. E muitas daquelas pessoas não procuravam uma igreja. Porque elas foram impactadas por aquela palavra bonita, emocional, e então o Jesus da graça, de fato, não tinha entrado no coração deles. O que Jesus propõe é o seguinte, se você, de fato, de verdade, entendeu o que eu disse, você vai me seguir, você vai se tornar um discípulo, você vai caminhar comigo e você vai aprender de mim. Você vai me conhecer, você vai experimentar de mim, você vai crescer na graça e no conhecimento. É a mesma coisa que Paulo está dizendo para eles aqui. Vocês foram alimentados, vocês receberam o poder do Espírito, se é que receberam esse poder. E se vocês receberam, vocês têm que permanecer, pois, firmes. Vocês precisam manter os seus pés firmes na rocha. Sabe por quê? Porque aqueles que querem que vocês se desviem, aqueles que querem fazer discípulos para eles mesmos, querem arrastar multidões para que venham a idolatrá-los, é isso que os judaizantes queriam, esses vão trazer palavras que de forma sorrateira vai tentar mudar o evangelho e o entendimento do evangelho, como está acontecendo agora. E vocês precisam resistir. Vocês precisam permanecer firmes. Porque se vocês não permanecerem firmes, vocês vão colocar-se de novo debaixo da escravidão. Não foi isso que ele falou nos versos anteriores? Ainda no capítulo 4, a partir do verso 17, ele tratando sobre a vida que eles viveram antes, a vida do pecado, na idolatria, mas que agora, depois de conhecerem a graça, os judaizantes chegam lá e eles querem se submeter a uma nova prisão. Antes eles estavam presos pelos deuses falsos, pela falsa religiosidade daquela época. Agora os judaizantes chegam e eles querem ser presos pela lei. E tem gente, como eu volto a afirmar, gosta de ser escravo. Gosta de ser escravizado.
insiste em permanecer escravo de pessoas, de coisas, de sistemas. Mas Cristo verdadeiramente veio para trazer a liberdade. Por isso, nem eu, nem você, nós podemos, de novo, nos submeter ao jugo da escravidão. A partir do verso 2, o apóstolo Paulo ele vai trazer alguns alertas importantes para aquela igreja, para aquelas pessoas. Exemplos práticos, mas que servem para nós também hoje, no século 21. O verso 2, Paulo começa, eu, letras garrafais, Paulo, vos digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se alguém voltar às velhas práticas, se alguém colocar-se debaixo do princípio legalista, e nós estamos aqui falando sobre o contexto que Paulo está vivendo, o contexto da circuncisão. Aqueles homens chegaram e queriam que aqueles que ali estavam, que não eram judeus, fizessem o quê? Circuncidasse, como todo judeu fazia. Aí Paulo diz, se vocês se circuncidarem, vocês estarão fazendo o quê? Deixando de lado tudo aquilo que Cristo, na cruz do Calvário, fez por vocês. De nada aproveitará Jesus ter vindo, Jesus ter vivido o seu ministério, Jesus ter sido traído, Jesus ter sido açoitado. A cruz não vai ter nenhum tipo de valia se você se colocar debaixo da lei. Se você se colocar sob o jugo da lei, nada que Cristo fez para você terá qualquer tipo de significado e de sentido. É isso que é menosprezar a cruz de Cristo. Quando ouvimos do sacrifício de Cristo, quando lemos sobre o que Cristo fez, todo o seu sacrifício, a sua via crucis, a sua morte na cruz, e então nós nos colocamos sob o jugo da lei. Paulo está dizendo, se alguém se coloca sob o jugo da lei, o sacrifício de Cristo perde todo o sentido. Primeiro perigo de nos colocarmos sob a tutela da lei, voltarmos aos princípios da lei, é que o sacrifício de Cristo, naquele que vive desta forma, não terá nenhum proveito. Aí no verso 3 ele fala sobre o outro risco. Qual é o segundo risco? O primeiro risco é de tentarmos anular, por meio da nossa própria justiça, o sacrifício de Cristo. Mas no verso 3 ele fala sobre um outro problema. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a fazer o quê? Guardar a lei. Você lembra do que Paulo falou até agora? Por favor, entendam que esse verso está ligado a tudo quanto ele falou doutrinariamente. Esses que estão ouvindo já tinham ouvido de Paulo sobre o fim da lei. Esses que estão aqui já tinham aprendido doutrinariamente que aquele que vive debaixo da lei está vivendo debaixo do quê? Da morte. Porque a lei não traz vida. Por que a lei não traz vida? Porque a lei requer a perfeição. Vocês estão caminhando comigo? A lei requer a perfeição. E se alguém não for perfeito, esse está desobedecendo a lei, está pecando. E o pecado gera o quê? A morte. A lei, então, como Paulo já ensinou, ela aponta para nós a nossa imperfeição, aponta para nós que nós precisamos de um redentor. Esse redentor precisa ser perfeito, precisa cumprir a lei.
e somente nele, esperando nele, crendo nele, nós passamos da morte para a vida. Aí Paulo está, ao dizer isso, que aquele que se volta para a lei, aquele que se coloca debaixo da lei, que aceita ser circuncidado, é aquele que vive e guarda, e precisa guardar a lei, mas ele está afirmando, todos sabem que não vai guardar a lei. Então esse continua na morte, continua morto em seus delitos e pecados. Aí no verso seguinte, o verso 4, ele fala sobre um outro perigo. E esse a gente precisa gastar um pouquinho de tempo. Né? O verso 4 diz assim: de Cristo vocês se desligaram, se procurarem justificar-se por meio da lei. Se vocês viverem e tentarem justificar a vocês mesmos pela lei, pela obra da lei, por meio do sistema judaico, vocês estarão desligados. E aí ele vai além, dizendo, da graça, o quê? Decaístes. Segure isso. Esse ponto não é fácil, hein? Talvez alguém possa dizer, viu? Uma vez salvo, não salvo para sempre. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se alguém se voltar, ou alguém voltar os seus olhos para a prática da lei, para a prática do legalismo, e a gente está falando sobre isso. Ele está falando exclusivamente sobre isso nesse texto, sobre se circuncidar, sobre se tornar um prosélito e se tornar um judeu. Ele está falando sobre isso. Se você se voltar para a lei, vocês estão se desligando de Cristo. E por fim ele diz, não apenas isso, mas da graça vocês decaíram. Entendam, Paulo, ele é um defensor de uma doutrina que a igreja ou a fé reformada vai trazer com grande alegria, grande contentamento, que é a perseverança dos santos. Esse é um dos pontos que a visão reformada, calvinista, traz lá, que é a perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos, ela emana da onde? Das páginas das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Deus que vai na direção do pecador. Foi diferente com o nosso primeiro pai da fé, Abraão? Abraão estava onde? Na idolatria, com a sua família. Quem vai até Abraão? É Deus. E diz a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E diante da graça manifesta de Deus, não há como resistir a esse Deus. Quando Deus se apresenta diante de qualquer servo ou qualquer pessoa, aquela pessoa não consegue resistir. Paulo é um grande exemplo disso. E para falar sobre essa doutrina tão preciosa, a doutrina da eleição, ele vai usar a si mesmo, dizendo, eu era um grande perseguidor da igreja. Eu odiava a Cristo e todos que seguiam a Cristo. Prendi, espanquei, levei para a morte muitos crentes, porque me achava zeloso ao extremo. Você lembra disso? Se Paulo vivesse no nosso tempo, talvez a gente, como cristãos, a gente
não desejaria de forma alguma se aproximar dele. Talvez nós pudéssemos dizer assim, esse não tem jeito mesmo. Esse é irrecuperável. Eles também achavam isso na igreja primitiva. Mas quando Deus vem, quando Deus se encontra com o humano pecador, aquele que ele separou antes da fundação do mundo, não há como resistir. Você é uma prova disso. Você resistiu? Você está aqui porque Deus te visitou e te resgatou pela sua graça. Aquele que é salvo pela graça, ele vai perseverar, ele vai permanecer até o fim. As Escrituras afirmam esta verdade. Aqui Paulo não está falando sobre salvação, sobre a certeza da eternidade. Tanto ele não está falando sobre isso, porque quando olhamos para os versos anteriores, e você vai lembrar disso, o verso 28 do capítulo 4, Paulo lembra aqueles crentes, ele diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. E o verso 31 ele diz, e assim, irmãos, somos não filhos da escrava, e sim da livre. Paulo está afirmando, mesmo diante da acusação, mesmo diante dos inimigos da cruz que estão aqui, vocês saibam que vocês são salvos, salvos pela graça. Vocês são de Cristo, são filhos do Deus Altíssimo. O que Paulo está dizendo nesse verso, o verso 4, diz respeito à nossa responsabilidade pessoal. A responsabilidade que eu e você temos. A graça veio sobre nossa vida. O Espírito Santo está em nossos corações. Mas Paulo está dizendo que há a possibilidade de pessoas que foram alcançadas pela graça, foram remidas pelo sangue do Cordeiro, que foram salvas por Cristo, decidirem se afastar ou desligar-se. A ideia de desligar é se afastar das coisas sagradas, das coisas divinas, da vontade de Deus. E talvez você conheça muita gente assim, não? Pessoas que outrora estavam firmes na fé, estavam aqui conosco, cantando, louvando, pregando, e agora se encontram longe da casa de Deus, longe da presença do Senhor. Esses, por algum momento, ou por ouvir a voz ou canto da sereia, não importa qual seja o canto, se deixaram levar e se afastaram, decidiram se afastar. Paulo está dizendo, cuidado com seu coração, para que você não venha de forma proposital se esfriar, deixar de caminhar, deixar de servir ao Senhor. No caso aqui, ao ouvir a voz dos judaizantes. E ele vai dizer, se você viver dessa forma, você deixará de viver sob a tutela da graça. Mas para aqueles que ouvem essa palavra, aquilo que Paulo ele vai trazer para nós é que nós devemos nos arrepender. Arrepender dos nossos maus caminhos e voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo. É por isso que você precisa, como igreja, continuar a pregar o Evangelho
ensinar e ministrar esse evangelho a quem você ama. Mesmo aqueles que um dia estiveram assentados conosco, servindo ao Senhor. O evangelho não é apenas a porta de entrada, mas é o pavimento que nos conduz até a eternidade. Se nós queremos que aquelas pessoas que nós amamos voltem-se para o Senhor, sejam aquecidas em seu coração, nós precisamos ministrar a elas, em tempo e fora de tempo, este evangelho da graça. Nós precisamos ter a coragem de Paulo, a coragem que Paulo teve de dizer: ei, vocês foram iluminados, vocês foram salvos pela graça, Cristo fez tudo por você na cruz do Calvário, não continue a viver a vida como você tem vivido. Paulo então continua no verso 5, dizendo: porque nós, mais uma vez ele usa o nós. Ele começa no verso 1 dizendo: nos libertou. Agora ele vai dizer: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Interessante se ele estivesse falando no verso anterior sobre perder a salvação, como alguns pensam, sobre perder aquilo que Deus nos deu, sabendo quem nós somos e o que nós faríamos. No verso seguinte, ele coloca mais uma vez esse mesmo grupo. Ele e esse grupo. Porém, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Sabe o que Paulo está falando agora? Sobre o futuro. Esse momento de Paulo é um momento escatológico. Ele está falando do momento em que Jesus voltará. Há uma expectativa no coração de todo crente. E aqueles crentes da região da Galácia, assim como ele, precisavam ter esta expectativa. Precisavam estar focados, guardando o seu coração na esperança da volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, a justiça que ele, pela fé, produz em nós, terá sua completude. Ele está dizendo para aqueles crentes: esperem, que os seus corações, os seus olhos, a sua vontade, os seus desejos estejam voltados, não para aquilo que vocês veem diante de vós, mas pela expectativa do retorno do nosso Rei. É verdade, Marco, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que dentro da igreja, e isso é a própria palavra do Senhor Jesus, vai existir sempre dois grupos. Quais são esses grupos? O joio e o trigo. Eles vão crescer juntos, não há como separar. Jesus ele vai dizer isso. Nós não sabemos quem são os joios. E, por favor, não devemos buscar quem é o joio. Não devemos apontar: esse tem cara de joio. Não. Porque esse pode ser alguém que ainda não se converteu. Ou esse pode ser alguém que se converteu, mas não cresceu espiritualmente. E por meio da continuidade, e isso precisa ficar claro, a sua palavra é assertiva, Marco. Mas a verdade é que aquelas pessoas que por um pouco de tempo, ou até muito tempo, por alguma situação da vida se afastaram, elas retornarão. Mas elas não retornarão como um piscar de olhos, assim, acordaram de manhã, sabe? Acordaram de manhã e dizer: agora eu quero Cristo. Agora eu quero voltar ao primeiro amor. Não será assim.
Essas pessoas voltarão à comunidade, à comunhão dos santos, a viver a fé a partir de serem impactadas de novo pela pregação do Evangelho. Elas precisarão continuar a ouvir o Evangelho. Nada sem o Evangelho. Tudo com o Evangelho. O Evangelho precisa ser a proposta do nosso coração, para quem é crente e para quem não é. Não há como dissolver ou dividir a fé do Evangelho, porque o Evangelho traz a certeza da fé em Cristo. Paulo está dizendo no verso 5 que nós temos essa esperança. Essa esperança é garantida pelo Espírito Santo. É muito bonito saber, quando a gente chega nesse ponto da palavra de Paulo, da carta de Paulo, nós já passamos por todos os outros pontos. Porque quando ele diz assim, porque nós pelo Espírito, nós nos lembramos da ação do Espírito. Quando lá no capítulo 4, ele diz, verso 6, e porque vós sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros por Deus. É por meio do Espírito Santo que nós podemos guardar ou aguardar com o nosso coração ansioso pela volta do nosso Deus, pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ouvir lá naquele grande dia, vinde, benditos de meu Pai. E ele encerra no verso 6 dizendo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu quero encerrar trazendo esse verso. É interessante porque Paulo ele fala sobre circuncisão e incircuncisão. Ou seja, sobre ser circuncidado e permanecer sem a circuncisão. Paulo vai olhar para os seus ouvintes e vai dizer assim, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão tem valor. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está lembrando que muitos judeus, bons judeus, tinham sido circuncidados. E que talvez outros judeus daqui para frente pudessem ser circuncidados. Pela questão cultural. Ele diz, olha, pela questão cultural, não há problema nenhum a circuncisão. Para os judeus. Lembra que Paulo tem uma situação até interessante? Ele tem dois amigos, dois discípulos, dois pastores, que eram como filho para eles. Timóteo e Tito. Lembram da história? Lembram que Tito era grego, e quando ele inicia essa carta, ele lembra que quando ele foi a Jerusalém, os judaizantes estavam lá e queriam circuncidar a Timóteo, a Tito. Lembram disso? Aí o que Paulo faz? Nem os apóstolos me obrigou a circuncidar quem? A Tito. Porque Tito era o quê? Era grego. Os judaizantes já estavam lá e queriam que ele fosse circuncidado. Paulo falou, não. E Timóteo? Vocês lembram de Timóteo? Timóteo era filho de um homem grego. Paulo circuncidou a Timóteo? Sim. Timóteo foi circuncidado. Não lembram disso? Lá em Atos dos Apóstolos. Paulo precisou circuncidar Timóteo, para que Timóteo tivesse um bom trâmite entre a comunidade dos judeus. Mas por que Timóteo foi circuncidado? Sendo ele grego. Vocês lembram? Porque o pai era grego, mas a mãe e a avó eram o quê? Judias.
Então, pelo lado de Timóteo, como descendente de Abraão, ele entendeu que poderia circuncidar a Timóteo. Não para que os judeus pudessem vê-lo como o quê? Como alguém que foi salvo pela circuncisão, mas porque Paulo prezava o quê? A tradição. Ele era um judeu, meio judeu, mas era um judeu. Então, Paulo, ele não tinha problema com a circuncisão em si. O problema de Paulo era porque esses judeus da linha judaizante entendiam que a circuncisão era necessária para a salvação. Aí Paulo vai dizer, eu não tenho problema nenhum com a circuncisão, se não for para a salvação, e também não tenho problema nenhum com a não circuncisão. Porque ambas não têm valor algum. O que tem valor? É Cristo. É crer em Jesus Cristo. Porque em Jesus, aqueles que estão em Cristo são salvos pela graça. Não pela lei, não pela circuncisão. É por isso que nós presbiterianos, nós não corremos, né, Marco? Para batizar ninguém. O camarada crê em Cristo, nós batizamos em que momento? No momento apropriado, porque o batismo não salva. O batismo nas águas não salva ninguém. É um sinal, é um selo da bênção que recebemos do Espírito Santo. Se o camarada for salvo em Cristo, sendo batizado ou não, ele vai para a glória quando morrer. O que Paulo está dizendo é isso. Porque somente Cristo é a nossa liberdade, a nossa salvação. Mas ele encerra, então, o verso 6 dizendo que não tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Ele encerra dizendo sobre a fé que atua em amor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está abrindo a sua nova fala, a sua fala sobre a prática da fé. Ele está dizendo o seguinte aqui, nos preparando para falar sobre o fruto do Espírito. Ele vai dizer, e o que ele quer dizer, se você tem fé, se você de fato foi alcançado, se essa fé que você diz ter é uma fé operosa, essa fé é uma fé em amor. É uma fé que vai produzir atos e atitudes de amor. Amor por Deus, mas amor também pelo próximo. Ele caminha nesta fala, assim como ele, ao escrever a igreja na cidade de Éfeso, no capítulo 12, ele diz que nós fomos predestinados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, e amor é obra, mas salvos pela graça, nós vamos praticar as boas obras, nós vamos amar. É isso que Tiago vai declarar lá na sua carta. Se lembra quando Tiago fala? Fala assim, ó, mostra a tua fé, porque eu te mostrarei o quê? As obras. Por meio do amor. Ele vai dizer, não adianta nada você dizer que tem fé, se você não pratica as boas obras. E boas obras, queridos, entendam, todas as vezes que Paulo fala sobre amor, sobre boas obras, é viver uma vida reta, íntegra, diante de Deus. Não é a simples ação, mas é um coração segundo o coração de Deus. Quem nasceu de novo, e se aqueles homens e mulheres que ali estavam, todos eles haviam nascido de novo, Paulo não podia declarar isso, mas cria de todo o seu coração, aqueles homens e mulheres precisavam viver em amor e viver no amor. Nós encerramos aqui esse verso 6 dizendo que a forma de compreendermos
se de fato, de verdade, Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, é viver uma vida santa. Busquemos viver uma vida santa. Busquemos viver para a glória do nosso Deus. Os próximos encontros nós vamos começar a tratar sobre aquilo que o Marco começou a pincelar, sobre uma vida que reflita o novo nascimento. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor, agradecendo porque verdadeiramente Cristo nos libertou, mas também pedindo ao Senhor que ilumine nossa mente, o nosso coração, para que jamais venhamos a, por um pouco de tempo que seja, nos esfriar os nossos corações, mas que venhamos nos manter diante do trono da graça, cheios do Espírito Santo. Amado Deus, louvado seja o teu nome, e te bendizemos, porque nós somos salvos pela graça. Fomos alcançados pelo teu maravilhoso amor. Fomos alcançados e feitos justos por meio do teu sacrifício na cruz do Calvário. Adotados como filhos, somos o teu povo. Te agradecemos por isso. Mas também, ó Deus, nos colocamos pedindo ao Senhor que a tua palavra seja o meio pelo qual nós venhamos a te conhecer. E que essa palavra nos guie. Que o teu evangelho faça morada nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, resistir nos dias maus. Que nem aqueles que têm o espírito de legalidade, de legalistas, nem aqueles, ó Deus, que querem nos conduzir a uma vida de pecado, eles sejam vitoriosos sobre as nossas vidas. Mas que nós tenhamos uma vida centrada em Jesus Cristo. Que nós tenhamos uma vida centrada na tua palavra. E que possamos, ó Deus, com coragem e ousadia, pregar o evangelho, anunciar esse evangelho a todos os nossos. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão afastados, que o Senhor nos dê força, vigor, para anunciar e pregar e continuar a insistir naquilo que pode trazer aos seus corações a verdadeira alegria e um novo contentamento, trazer a eles a alegria da salvação. Nos abençoe, Senhor, abençoe o teu povo que aqui está. Nós oramos não em nosso nome, mas oramos em nome de Jesus. Amém.